Estamos de volta, Plantão Enem ao vivo pela Rede Minas e pela internet. E pessoal, quer dicas de estudo sobre o Enem? Se liga no site Sem Falar no Facebook, onde você pode ver o programa ao vivo e ainda mandar as suas dúvidas. E hoje o assunto é meio ambiente, com os professores de Física, Geografia e Biologia. Para continuar o papo, se liga no vídeo. Efeito estufa e aquecimento global. Toda semana nos deparamos com notícias sobre o gradativo aumento da temperatura da Terra e suas consequências desastrosas, alteração do clima ameaçando a biodiversidade e eventos climáticos extremos mais fortes e frequentes, como furacões, tempestades, secas, ondas de calor devastadoras. Mas é nos continentes gelados que percebemos os primeiros sinais de que o mundo está cada vez mais quente. Embora o clima tenha apresentado mudanças ao longo da história da Terra, com aquecimentos e resfriamentos, percebe-se que a mudança atual não decorre de fenômenos naturais. É a ação do homem que vem aumentando a temperatura com o aumento do efeito estufa. Mas o que é o efeito estufa? A Terra é uma grande estufa embalada por uma camada de gases, a atmosfera, composta principalmente por nitrogênio, 78%, e oxigênio, 21%. Uma pequena parte da atmosfera, 2%, é formada por vapor de água e pelos gases de efeito estufa, o dióxido de carbono, gás carbônico ou CO2, o metano e o óxido nitroso. A superfície e a atmosfera terrestres recebem uma radiação vinda do Sol que aquece a Terra. A superfície terrestre, por sua vez, irradia parte dessa energia para a atmosfera, que absorve parte dessa radiação e a devolve parcialmente à superfície. Esse fenômeno natural é o efeito estufa. Graças a ele, a Terra tem a temperatura ideal para que os seres vivos sobrevivam, uma temperatura média de 14 graus centígrados. Sem o efeito estufa, a temperatura média da Terra seria de menos 20 graus centígrados. O problema é que o efeito estufa está se multiplicando. Particularmente nos últimos 50 anos, a elevação na temperatura do planeta está associada ao aumento da atividade humana. O uso indiscriminado dos combustíveis fósseis como carvão e petróleo, os processos poluentes da atividade industrial, desmatamentos, queimadas, diminuição da vegetação, aumentam a emissão dos gases de efeito estufa, principalmente o gás carbônico. São jogados na atmosfera milhões de toneladas de carbono por ano, sem falar nos outros gases. A análise da variação da temperatura global e da concentração de dióxido de carbono presente no ar nos últimos 1000 anos mostra claramente uma correspondência estreita entre os níveis de CO2 atmosférico e a temperatura global média. É isso que está alterando a composição da atmosfera e fortalecendo o efeito estufa e o aquecimento global. Em 5 bilhões de anos, o planeta já passou por 5 grandes extinções. Algumas podem ter sido causadas por mudanças climáticas, só que desta vez o aumento da temperatura vem associado ao aumento da população e a uma economia predatória que não para de avançar sobre a natureza. Fatores que podem acabar em uma extinção em massa. Extinção da nossa biodiversidade e da própria existência humana. Então, professor, essa questão do aquecimento global é muito polêmica, não? De fato, né? E a gente assiste o vídeo, ele transmite pra gente uma visão apocalíptica, né? Que o fim do mundo é para amanhã. E é um cuidado que a gente tem que tomar. E como que essa temática pode vir sendo cobrada em alguma questão do Enem ou até mesmo através da redação? A gente tem 2 grandes linhas de pensamento hoje com relação ao aquecimento global. Uma linha que defende que, de fato, a gente está vivendo esse aquecimento global e a causa principal deles é a forma da sociedade se relacionar com a natureza, né? E uma outra linha que defende que a gente não está vivendo o aquecimento global, e sim uma grande época ou início de um momento de resfriamento global, né? Então, gera de fato muita controvérsia essa discussão. E aqueles que defendem que não está ocorrendo o aquecimento global, né, entre eles o físico e meteorologista Luiz Carlos Mollion, ele vai dizer que a Terra já teve entre 800 e 1200 depois de
Cristo, um período muito mais quente do que o atual, né? E esse período mais quente é considerado como a Era Quente ou período quente medieval, né? E o grande problema, né, que ele coloca é que as principais medições para corroborar a ideia de que existe o aquecimento global, elas são feitas no meio urbano. De fato, né, a urbanização, a impermeabilização do solo, né, a emissão de gás carbônico, a verticalização das cidades, provoca uma alteração no clima. Mas provoca uma alteração no clima de efeito local, né? E aí ele chama atenção. A atmosfera, ela aquece e resfria por baixo, né? Se ela aquece e resfria por baixo, os oceanos estão sendo preteridos nessa análise do aquecimento global. E o que a gente mais tem é uma grande massa de água. E os principais medidores, os principais termômetros, eles estão nos meios urbanos. E aí acaba revelando, né, dando essa incidência para cima do aumento da temperatura. Mas devido à localização desses termômetros. Existem aproximadamente 3.200, 3.500 boias espalhadas nos oceanos e elas vão até uma profundidade de 2.000 metros. E quando retornam medindo a temperatura. E a medição revela uma medição de diminuição dessa temperatura. Então ele chama a atenção para que, na verdade, o que está acontecendo é um resfriamento e não um aquecimento global. Isso também tem a ver com a física, não é, professor? Na realidade, né, os cientistas eles constroem um modelo, né, que é baseado nas evidências. As evidências são essas medições. Né? Então, esse grupo do Molion aí, ele questiona exatamente isso, essas medições, né, que são feitas através de um grupo internacional, se elas estão corretas ou não, né? Então, mas em relação à prova do Enem, eu acho que é importante essa discussão, inclusive para uma redação, né? Mas se essa questão for colocada, ela vai ser explicitamente colocada numa determinada questão e o estudante tem que analisar a questão e resolver em função das informações que foram fornecidas naquela questão. Por falar em questão, vamos dar uma olhadinha na questão que você separou para a gente, professor? Então, essa questão que é colocada aí, ó, é uma questão da prova do Enem de 2008, amarela, é a questão 22, são as questões 22 e 23. Então, ela se refere à distribuição de energia, né, proveniente do Sol, que atinge a atmosfera e a superfície terrestre. E destaca ali, ó, aquele pontilhado, né, que se refere à quantidade de energia absorvida pela atmosfera. Então, a questão, na realidade, é uma análise, né, desse diagrama aí, né? Então, as alternativas é só você analisar o diagrama e resolver a questão em função dessa análise, né? Vamos ver as alternativas. Então, vamos ver as alternativas aí. Então, a questão 22, então, é com base no diagrama acima, conclui-se que... Então, por exemplo, a letra A, a maior parte da radiação incidente sobre o planeta fica retida na atmosfera. Né? Então, se a gente olhar aqui o diagrama, né, se puder mostrar aqui o diagrama, ele mostra que apenas 20% da radiação solar ela é absorvida, então não é a maior parte. Né? Então, a radiação solar absorvida diretamente pela atmosfera é apenas 20%. Então, a letra A não está correta. A letra B, a quantidade de energia refletida pelo ar, pelas nuvens e pelo solo é superior à absorvida pela superfície. Isso também não é verdade. Se você olhar aqui, ó, mostra que 30% da energia ela é refletida pelas nuvens e pelo ar. Né? Na questão nem fala da questão refletida pelo solo. Então é uma contradição, o solo e a superfície. Né? Então a superfície está aqui, mas não se fala do solo. Então a letra B também está incorreta. A letra C, a atmosfera absorve 70% da radiação solar incidente sobre a Terra. Não, aqui fala que é apenas 20%. Ó, né? Então é só a análise do diagrama. A letra D, mais da metade da radiação solar que é absorvida diretamente pelo solo é devolvida para a atmosfera. Então essa está correta. Então se você analisar essas fases aqui, 3, 4 e 5, isso significa, né, que 50% da energia solar vem para a superfície terrestre.
Desses 50%, você tem 14, 6 e 24, né, que são refletidas pela superfície e vão aquecer a atmosfera. Então, 14 mais 6, 20, mais 24, 44. Tá certo? Então, esse 44 é mais da metade. A metade de 50% é 25%. Né? Então, 44% dessa energia refletida que vai ser absorvida pela atmosfera. Então, essa está correta. E a letra E também está errada, porque a quantidade de radiação emitida para o espaço pela atmosfera é menor que a irradiada para o espaço. Então, a irradiada para o espaço é 6% e a outra é 64%. Então, né, essa aqui é maior e não menor. Né? Uma questão bem de interpretação, né, Isso, professor? interpretação de texto. A outra questão, 23, também se refere a esse diagrama aqui, ó, e a chuva é o fenômeno natural responsável pela manutenção dos níveis adequados de água dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Esse fenômeno, assim como todo ciclo hidrológico, depende muito da energia solar. Dos processos enumerados no diagrama, aquele que se relaciona mais diretamente com o nível dos reservatórios de usinas hidrelétricas é o número. Então, para você ter o nível adequado das usinas hidrelétricas, você tem que ter chuva. Né? E o responsável pela chuva, né, a energia carregada para cima na formação de vapor de água. Né? O 24% aqui que se refere, né, a etapa 5, que corresponde então à letra E. Respondido. Né? Então, na realidade, é uma análise de diagrama. A pessoa nem tem que saber muita física, assim, mas tem que saber ter a habilidade de analisar diagramas para poder resolver a questão. E, professor, a física, ela também está presente, né, no aquecimento global. De que forma? Então, o vídeo mesmo mostrou ali, né, como é que a energia é refletida. A energia vem do Sol, né, através das ondas eletromagnéticas, da luz visível, né, ela atinge a superfície da Terra e aí é refletida na forma de radiação infravermelho. Essa radiação infravermelho, ela tem um comprimento de onda maior e ela reflete na camada atmosférica e volta para a Terra. Então faz esse aquecimento da Terra. Então o efeito estufa, na realidade, é um efeito benéfico, né, na vida na Terra. O que se combate é o efeito estufa nocivo, né, que é o causado pela interferência do homem, aí, no caso da emissão excessiva de dióxido de carbono, que é um dos gases do efeito estufa, que faz, né, essa reflexão aumentar e aumentar, portanto, a temperatura da superfície. Mas chegando uma pergunta aqui, professores, Diga. da Isabela, aqui de Belo Horizonte. Ela diz assim: é correto afirmar que a criação de animais que ruminam, ou seja, o gado, são os maiores responsáveis pelo aumento da concentração de gases na atmosfera? Se sim, o que poderia ser feito para diminuir esse impacto? E aí, professora? De fato, os ruminantes, eles produzem o gás metano, que é um dos gases do efeito estufa, né? A questão da produção de carne, né, da questão agropecuária, é justamente, não só isso, mas, por exemplo, a informação assim, de que você gasta 15 mil litros de água no processo todo, do início ao fim, para produzir 1 quilo de carne. Então, assim, não só isso, né, mas outros efeitos dessa produção, né, que está na base da nossa, né, economia aí, mas que tem esses efeitos negativos, sim. Então, assim, essa é uma contribuição que também, né, afeta o meio ambiente através da produção do gás metano. Embora haja controvérsias com relação a isso também. Em relação à quantidade, né? Já tem pesquisas demonstrando que já há vários anos o gás metano está estabilizado. Embora você tenha aumentado enormemente a produção da pecuária, né? E do arroz também, né? Que também libera o gás metano. Né? Ok, respondido, né? Tem mais uma pergunta? Mais uma, vamos lá. Qual a relação entre uma estufa de plantas e o efeito estufa? Marcos, aqui de BH, pergunta isso. Ok. Então, numa estufa de plantas, né, você tem como se fosse uma casa de vidro, onde a radiação penetra ali, e essa radiação, né, se a gente puder olhar aqui no cartaz, onde mostra aqui o espectro eletromagnético,
Então, nesse espectro eletromagnético, mostra todas as radiações eletromagnéticas existentes, né? E no caso aqui da radiação que incide sobre a Terra pelo Sol, é essa faixa do visível. E, como eu disse antes, essa faixa, quando bate na Terra, ela é refletida através da radiação infravermelha, né, que tem um comprimento de onda maior. Então, no caso da estufa, né, a radiação entra, né, em termos de luz visível e ela é refletida em termos de radiação infravermelha, que é refletida nas paredes de vidro, né, da estufa. Então, a estufa, que é um dispositivo aí usado na biologia, né, para conservação de plantas, manutenção de você ter uma temperatura constante, né, para crescimento de plantas, se refere também à situação da Terra, onde, né, a radiação é refletida e se mantém, mantém a Terra aquecida nesses 14 graus em média aí, né? Ok. E a conversa tá boa, mas a gente continua depois do intervalo. Aproveite e passe seu e-mail ou liga pra gente. Até já.